Olá, meus irmãos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós chegamos ao último assunto da nossa revista Maturidade Cristã. Nós já passamos pelas 13 lições, entramos na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, já estudamos todos os assuntos e estamos no último. Nós acho que não esperaríamos, estar concluindo a nossa lição sem estar na igreja, juntos, estudando a lição, a palavra de Deus. Mas Deus está no controle de tudo, E nada foge dele. Hoje também é dia 10 de maio, domingo, dia das mães. E eu gostaria de parabenizar todas as mães. Que Deus dê sabedoria, que Deus fortaleça vocês para cumprir essa função, para cumprir essa missão que é ser mãe. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Mas para iniciar nosso estudo de hoje, vamos orar, Falar com Deus. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos pelo dia, pelo alimento, Pai, que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos proporciona, Pai. E a gente te pede, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente para que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer para a gente, Pai. É isso que a gente pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto de hoje é sobre justos e ímpios. É o último tema da revista Maturidade Cristã. E vai tratar sobre essas duas classes de pessoas, vamos dizer assim, justos e ímpios. Eu gostaria que os irmãos pensassem sobre justo, aquela pessoa que foi justificada pela obra redentora de Cristo. Como diz em Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justo aqui é aquela pessoa que tinha uma falta, tinha falhas, tinha pecado, mas esses pecados, essas falhas foram perdoados, foram justificados pelo sacrifício de Cristo. Então, que a gente pense em justo nessa pessoa que foi regenerada e que passou a viver esse processo da santificação e que vive, e essa pessoa que tem fé em Cristo Jesus. E ímpios é exatamente o oposto, é aquela pessoa que não tem fé. Ímpio significa isso, É aquele que não tem fé alguma. É aquela pessoa que durante a sua vida não teve fé em Cristo e não acreditou na sua obra redentora. A lição vai falar exatamente sobre isso. Inicialmente ela vai falar sobre a vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa nos fins dos tempos, e vai falar sobre como essas duas pessoas, justos e ímpios, irão receber a vinda de Cristo. O justo para estar com Cristo eternamente e o ímpio para estar distante de Cristo eternamente. A lição ela vai tratar sobre isso. E essa primeira parte vai falar sobre a vinda de Cristo. E a lição diz assim, irmãos, peço que vocês acompanhem. Deus, no exercício de sua soberania, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final, em um cumprimento à sua promessa. Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Essa é a nossa esperança, meus irmãos? Tem uma referência no capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24, a gente vai ler 3 versículos. O capítulo é grande e eu peço que os irmãos leiam em casa, quando vocês estiverem lendo o livro de Mateus. Leiam esse capítulo 24, releiam, ele é grande. Mas a gente vai ler 3 versículos, que são os versículos 27, o 36 e o 42. Esses versículos aqui vão nos dar uma base de como será essa vinda de Cristo, como o autor aqui da revista falou. Vamos ler? Se os irmãos quiserem pausar o vídeo e abrir a Bíblia, pode ficar à vontade ou se atentem aqui à leitura. O versículo 27 diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então essa vinda de Cristo, ela
será algo visível. Todo olho verá a vinda triunfante de Cristo, a vinda em glória dele. E essa vinda de Cristo não será mais para salvar a humanidade dos seus pecados, para salvar pecadores. Não, essa segunda vinda de Cristo será para julgar as pessoas, não mais para salvar. Cristo virá para buscar os seus e ele julgar todas as pessoas e os seus atos de fé. O versículo 36 diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Então, esse dia glorioso que nós tanto aguardamos, que nós, crentes em Cristo Jesus, almejamos, nós não sabemos quando será esse dia, esse grande dia, né? E o versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por não saber qual dia Cristo virá, o cristão ele deve viver vigilante. Ele deve ser alguém que não dorme espiritualmente. Ele é alguém que está sempre atento, porque ele de fato não sabe o dia que o seu Senhor virá. E aqui se fala dessa vinda, desse dia final, o grande dia de Cristo. Mas se nós, como crentes em Cristo Jesus, aguardamos sim essa volta de Cristo, triunfante, visivelmente, como o próprio texto diz, nós também sabemos que até lá, até esse dia final, Cristo volta todos os dias para alguém. Cristo já voltou para muitas pessoas já da nossa igreja, né? Para muitas pessoas do nosso convívio, Cristo já voltou. E por isso é interessante, né? A gente refletir sobre isso. Cristo pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. A qualquer momento nosso corpo aqui pode vir a tombar na terra e Cristo e ali terminou, né? Toda essa vida terrena. E Cristo ali irá nos julgar. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, temos a esperança da vida eterna. Nós temos a esperança que iremos viver com Cristo eternamente. E essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos faz fazer tudo o que a gente faz de bom. Então, irmãos, essa vinda, como o autor diz aqui, de Cristo, ele voltará ao mundo visivelmente em grande poder e glória. Mas eu gostaria também de que os irmãos enfatizassem, que os irmãos pensassem sobre essa vinda de Cristo, que ele vem todos os dias para as pessoas, né? E de como a nossa vida está. Tem o texto, o capítulo seguinte de Mateus, que é o 25, após terminar, né, esse sermão escatológico, esse sermão que fala das últimas coisas, Cristo ele vai trazer aqui parábolas. E tem uma parábola muito importante, muito interessante sobre as 10 virgens. Eu não irei ler, para não ficar um pouco extenso, os irmãos também podem ler, é uma passagem interessante, mas fala de 10 virgens. 5 sensatas e 5 insensatas. 5 prudentes e 5 loucas, né? A gente pode dizer assim. E elas estavam aguardando a vinda do noivo. E as insensatas, elas não reservaram azeite para receber o seu noivo. E quando ali chega o noivo, quando elas ouvem, né, dizer que vem o noivo, elas ali se vê aperreadas porque não foram prudentes, não pegaram ali o azeite, né, não se precaveram para a vinda do seu Senhor e ali são pegas de surpresa. As 5 prudentes vão para as bodas nupciais, né, com o noivo, e as 5 loucas, as 5 nécias, não vão. E elas vão, após isso, vão ao encontro do noivo e o noivo diz que não as conhece. E é interessante, eu estava estudando esse texto, essa referência, e o versículo 12 fala sobre isso. O 11 diz o seguinte: depois vieram também as outras virgens, as loucas no caso, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço.
E é interessante, irmãos, a gente sempre vê esse texto das parábolas das virgens, as 5 prudentes, como a gente traz para hoje, né, e pensa que as 5 prudentes são aqueles crentes fiéis, aqueles crentes que realmente têm a certeza da sua salvação, né? E as 5 loucas, aqueles crentes inconsistentes, né? Aqueles crentes que não são prudentes. Mas, refletindo aqui sobre isso, o noivo disse que, em verdade vos digo, não vos conheço. Então, de fato, irmãos, aquelas 5 loucas, trazendo para hoje, de fato, elas nem seriam crentes no Senhor Jesus, porque Cristo não os conhecia, né? E parando para a gente refletir sobre essa vinda de Cristo, é interessante a gente parar e ver, será que Cristo nos conhece de fato? Será que estamos preparados para a volta dele? Esse dia final, esse dia onde Cristo irá voltar, será um dia decisivo, né? E nós aqui na Terra, que estamos esperando a volta de Cristo, temos que estar como as prudentes, que estão esperando o seu Senhor, porque Ele irá voltar e estão de fato prontas. Nós não devemos estar como as loucas, que de fato que o seu Senhor nem as conheciam, porque elas nunca de fato foram deles. Então, irmãos, esse texto aqui sobre a parábola das virgens é bastante interessante e em seguida Cristo traz várias outras parábolas sobre a relação da sua vinda. E é interessante a gente refletir sobre isso. A lição vai continuar e vai dizer assim, irmãos: os mortos em Cristo serão ressuscitados e os crentes ainda vivos, juntamente com eles, serão transformados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados. Todas as pessoas serão julgadas, todas, tanto as vivas quanto as mortas. E também haverá a ressurreição para aqueles que morreram sem Cristo, né? Todos eles serão vivificados. Em Daniel 12 fala sobre isso, em Atos também fala sobre isso, que os mortos sem Cristo também ressuscitarão para assim ser julgado, porque esse grande dia da volta de Cristo, ele virá para julgar todas as pessoas. Mas nós que somos crentes no Senhor, nós seremos transformados. Nós iremos passar por um outro processo. Nós fomos justificados, regenerados, entramos no processo de santificação, mas entraremos, após a vinda de Cristo, no processo de glorificação. Nós seremos glorificados com Cristo. Como diz a referência, irmãos, de Colossenses, Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia ou prestassem atenção. O texto diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Esse dia, irmãos, será glorioso. A vinda do Filho do Homem, né? A vinda de Jesus Cristo. Ali todas as pessoas as que estão vivas e viram visivelmente a sua vinda, tanto aquelas que estão mortas, ali prestarão contas de todos os seus atos. E os justos que creram em Cristo serão glorificados e viverão eternamente com Ele. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E um dia estaremos com Ele na glória, eternamente, para todo sempre, né? Que Cristo nos abençoe, que Deus nos instrua na sua palavra. E a irmã Tássia vai continuar a aula
e bom domingo a todos. Então, alunos da classe de novos, para mais um EBD, bom dia. E aí nós já pegamos nesse primeiro momento com Paulo falando sobre o nosso tema de hoje e vamos dar continuidade a esse tema, justos e ímpios. Interessante, né, que esse período de pandemia a gente já pegou uns temas assim bem pesados, né? Ordem social, o que é que eu estou fazendo, se eu sou sal, se eu sou luz. Já falamos sobre morte, e aí, né, todas as questões que a gente viu semana passada. Tocamos no ponto da família, mas é interessante também, eu fiquei lembrando depois e pensando, tempo de pandemia, nunca vivemos isso, né? A humanidade não viveu isso, essas últimas gerações, não se fala sobre isso, né? Já se viveu, mas essas últimas gerações não. E família, a família está junta, está dentro de uma casa, para alguns está sendo um sofrimento, mas Deus está no controle. E aí hoje esse assunto, né, que Paulo já iniciou, a gente vai dar continuidade, justos e ímpios. É interessante, né, pensar, e ao estudar, eu fiquei pensando, não, já sou salvo na pessoa de Jesus Cristo, com certeza, eu sou justo, com certeza. E aí, gente, precisamos ter aquela perguntinha básica, que eu gosto tanto de fazer uma perguntinha. Pense, tem um lado do justo e tem um lado do ímpio. Você está aonde? Qual lado você está? Você está no lado justo ou você está no lado ímpio? Nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele entrou no nosso coração. Aí iniciou o processo da regeneração, a justificação, não é? E tem todo o processo da santificação. Eu fui gerado de novo, o Senhor Jesus me justificou. E aí eu vou crescendo, vou me santificando a cada dia. Meu relacionamento com Deus, Ele vai me dando forma, Ele vai me moldando esse relacionamento com o nosso Deus. A partir desse relacionamento, eu leio a palavra, eu oro, eu ouço o Senhor, eu desenvolvo relacionamento com Ele. Os frutos do Espírito vão sendo formados dentro do meu ser, da minha natureza. E aí esses frutos, eles vão permitindo que as obras, a partir desses frutos, elas possam ser vivenciadas na minha vida e outras pessoas possam ser contagiadas com essas obras. Justo ou ímpio? Quais os frutos que há dentro de mim que está sendo gerado a partir do meu relacionamento com Deus, a partir da minha vivência com Deus, a partir do crescimento que eu estou tendo. Quais os frutos? Frutos justos, frutos ímpios. Os meus pés são pés que Jesus andaria. Minhas mãos são mãos em coisas que Jesus apalparia. Meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, minha língua, meu coração, minha mente. É todo um contexto que a gente vai dar continuidade à aula e vai entender mais e mais. Mas a gente precisa sair dessa aula entendendo, ou então com a dor de cabeça maior do que a gente já imaginou nessa vida. Vamos abrir a palavra? Vamos continuar abrindo, né? Que vocês já estão abrindo, já estão estudando, mas eu queria ver o texto de Mateus 13. Agora é o versículo 49 e 50, tá? Mateus 13, versículo 49 e 50, que diz assim: Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Está bem claro, os anjos virão, ele vai separar os perversos, né, dos justos. E aí vai colocar onde? Vai colocar na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe bem disso tudo. Mas vamos ver o que é que diz Hebreus, tá? Vamos lá na carta de Hebreus, capítulo 9. A gente vai andar um pouquinho mais para frente, né? E vamos ver o que é que diz Hebreus, tá? Você vai estar lá em Timóteo, 2 Timóteo, aí você vai chegar em Tito, Filemon, aí chegou em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez,
e depois disso enfrentar o juízo. Vou repetir. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. O juízo nós vamos enfrentar. Ninguém vai escapar de enfrentar o juízo. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz isso para nós. O autor na revista, ele fala: conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, justificado pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou da incredulidade. Uma frase um pouco complexa. Os dois versículos, os dois textos que nós lemos, a gente ainda vai ler mais um, mas esses dois, eles já deixam a gente assim, puxa vida, vai separar o justo, o perverso do justo. Todos morrem uma vez, mas todos vão estar diante do tribunal do Senhor. Olha só, vou repetir a frase do autor. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, fui regenerado, estou justificada pela fé na pessoa de Jesus Cristo, eu tenho uma vida de santificação, ou seja, tenho um crescimento com meu Deus diariamente, eu estou nesse processo. Lembra que eu já falei isso várias vezes na sala da EBD, na classe de novos? O processo de santificação, pense na escada. Você sobe 2, 3 degraus, e aí sem querer desce 1, 2, você sobe mais 1 e desce 2, você sobe 4, desce 3, você sobe 5, desce 2. Essa é a vida. E como que a gente desce? Quando a gente não consegue equilibrar o índice de ser alguém justo, alguém separado por Deus. Porque as obras da carne, elas falam mais forte do que as obras do Espírito, do que os frutos do Espírito dentro de nós. E é uma luta, a luta contra a carne e o Espírito está lá, se lutando, brigando mesmo dentro da gente. Mas ele fala, né? Todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados. Todos. Vamos todos comparecer. E cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Diante do tribunal, quando nós estivermos lá, vai ser apresentado no livro todas as nossas ações, tudo que a gente fez, está tudo registrado, e ainda vai ficar mais tempo que teremos de vida, mas aí, diante disso, vai ser manifestados os frutos ou da fé ou da incredulidade. Vamos ler mais um texto? Vamos pensar em mais um versículo? 1 João, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Vou repetir o versículo. Ele enche o nosso coração de alegria. 1 João 4, 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. O amor é Jesus, tá? E é o próprio Deus, né, encarnado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Ser como Jesus é viver o que Jesus tem preparado e reservado para nós. E aí você que vai ver onde que Jesus quer que você vá, onde que Jesus quer que você ande, o que é que Jesus quer que você fale, o que é que Jesus quer que você faça. O autor da revista, ele diz um pouquinho mais sobre justos e ímpios. Ele diz assim: os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Tem alguns textos que eu separei para nós, mas a gente já consegue pensar aqui no que a gente já viu na semana passada, de Lucas, capítulo 16, né, dos versículos 26 ao 31, aquela conversa e a situação do rico e de Lázaro. Mas aquela conversa do rico com o pai Abraão.
E aí ele vai, ele pede, ele intercede, ele diz, mande pessoas lá na minha casa para que avisem, para que falem. Eles precisam saber como é isso aqui, eles precisam ver como é isso aqui. E aí pai Abraão responde para ele que as pessoas têm os profetas, tem Moisés. Qual é a diferença para os nossos dias hoje esse texto? Ou qual é a semelhança? Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está meditando na palavra de Deus, a gente consegue ver, a gente consegue perceber claramente algumas coisas. Primeiro, Deus ele fala algo, a gente entende através do Espírito Santo Deus, ele fala algo, ele quieta o nosso coração para que a gente possa ter esse entendimento. Tá, eu preciso mudar, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não dou muita atenção. Ou então, ao mesmo tempo, eu digo assim, Senhor, o Senhor está exagerando na fala, não é isso muito que eu preciso fazer agora, não. Ou aquilo que eu costumo sempre dizer, né? Senhor, o Senhor está errando o endereço do ouvido, né? Esse ouvido que eu ia fazer isso não é outro. Coisas, estou brincando, mas coisas dessa natureza, dessa forma, dessa maneira de pensar, a gente faz, como a gente costuma dizer, ouvido de mercador com o recado do Senhor, com a palavra do Senhor. E os frutos do Espírito, eles não crescem, eles não nascem dentro de nós. O que nasce, o que dá vida, o que dá fruto, são os frutos da carne. Nesse ponto aqui, o que é que está falando? Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Nós já temos a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Nós já fomos lavados e comprados com o seu sangue. Passamos pelo processo, eu vou repetir, regeneração, da justificação. Estamos no processo da santificação para experimentar o da glorificação. Mas nós, muitas vezes, tampamos os nossos ouvidos para não ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Lembra da perguntinha que eu fiz? Onde é que você está? Justo ou ímpio? Dá uma agonia, não dá a pensar desse jeito? Dá. Por quê? Porque vão ser as nossas obras. Lembra que a gente já estudou lá em Tiago? Nós somos justificados, sim, pela fé, mas as nossas obras precisam comprovar essas coisas, essas atitudes. E as obras vão ser a partir dos frutos do Espírito na nossa vida. Nós precisamos. E aí o rico, ele estava clamando para Abraão. Pai Abraão disse, tem pessoas lá que podem fazer. Nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui nesse mundo para ser os pés de Jesus, para ser as mãos de Jesus, para ser Jesus perto das pessoas. E muitas vezes, cruzamos os braços e não queremos ter iniciativas ou tomar atitudes para abençoar vidas. Tudo isso está sendo registrado, meus irmãos, no livro da vida. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo está sendo registrado. Tudo, nada foge do registro do Senhor. Tem mais um versículo que eu quero ler com vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Diz assim. O título é Os Mortos São Julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu tenho plena certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque nós já confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O versículo 15 diz, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo.
O nosso nome, ele está no livro da vida. Ele não vai ser lançado. Mas nós temos muitos nomes que nós conhecemos que possivelmente estão nesse caminho. E aí Deus, através do seu Filho Jesus, que fez obra em nossa vida, e através do Espírito Santo, Ele quer que eu seja canal de bênção para essas pessoas. Que você, meu irmão, seja canal de bênção para essas pessoas. Sou justo ou sou ímpio? Quais as minhas ações? O que é que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho ações de justiça, eu tenho ações ímpias. Eu tenho ações de justiça e eu quero que o fruto do Espírito, que o Espírito Santo de Deus produza fruto dentro de mim, mais e mais e mais, para eu alcançar essas pessoas, sabendo que quando o livro da vida, da história da vida de todo mundo for aberto, possa estar registradas as nossas ações, ações boas, intenções boas do nosso coração. O autor fala mais um pouco, o autor na revista. Ele diz assim: os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Vamos ler alguns versículos. A gente vai ler João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho. A gente já leu a carta antes, agora é Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos lá. 5, versículo 28 e 29. Diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Todos, a gente leu em Apocalipse capítulo 20, todos vão ressuscitar, todos vão sair do mar, do Hades, dos túmulos, todos. E aí vai ter o grande julgamento. Todos vão ser julgados, todos nós, justos e ímpios. Todo mundo, ninguém vai escapar do julgamento. Tem mais 2 versículos, 2 referências que eu quero ler. Apocalipse capítulo 22. Última página da Bíblia. Vai lá. Capítulo 22, a gente vai ler o versículo do 11 ao 14. Diz assim. Apocalipse 22, do 11 ao 14. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Eita, que palavra linda, que palavra abençoada, abençoadora do nosso Deus. O último versículo de Apocalipse diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha só, a gente está nesse tempo de pandemia, meus irmãos. A gente está vivendo dias difíceis. E essa semana mais difícil, né, para nós, para nossa cidade, para nossa igreja, no nosso contexto. O coração bate forte, dá aquela angústia. E eu preciso entender o que é que Deus quer que eu faça. No finalzinho do versículo 11, ele diz assim: continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Continue o santo a santificar-se, continue no processo da santificação. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Como é o processo da santificação? Relacionamento com Deus, vida com Deus. Não é só vida de oração e de leitura, não. É vida de desenvolver os frutos do Espírito Santo. Pense nos frutos do Espírito Santo. Deixe eles viver e crescer dentro de você. Amor, gozo ou alegria, não é? Amor, gozo, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança.
falta mais 2, fé e falta mais 1. É porque eu perdi a ordem, mas são 9. E aí, se a gente esquece esses frutos, eu vou já abrir lá nos frutos. Se a gente esquece esses frutos, se a gente não vive os frutos, olha, é complicado. É complicado. Por quê? Porque eu preciso amar, eu preciso viver Cristo, eu preciso experimentar a minha vida a partir da vida dele. Eu preciso experimentar vida com Cristo. Eu preciso viver Jesus. Eu preciso experimentar e deixar outras pessoas experimentarem a partir da minha vida. Eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando certos frutos do Espírito. Mas é isso, nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça. Que terminar a declaração doutrinária pensando no que Deus tem a fazer em nós. É muita coisa do que Ele tem a fazer em nós. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, querido Deus, querido Pai, estamos aqui diante do Senhor, como teus filhos, que já vivemos o processo da regeneração, da justificação e estamos vivendo o processo da santificação. Queremos, ó Deus, e dependemos do Senhor em todo o tempo. Nós somos teus filhos. Nos ensina, ó Deus, a ter a consciência de justiça, a ter a consciência de coisas certas, coisas corretas. Não nos deixa, Pai, fazer acepção de pessoas. Não nos deixa viver. Nós já estamos vivendo no isolamento social, mas não nos deixa viver no isolamento espiritual relacionado a outras pessoas. Não, Pai, não permita que isso aconteça. Nos faz crescer, inquieta os nossos corações. Nós te pedimos que a tua boa mão, ela nos acompanhe em todo o tempo e que possamos produzir frutos de justiça, possamos produzir frutos que sejam dignos do Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que seja uma aula boa, uma aula abençoada. E lê os textos, são muitos textos, a gente só pegou alguns, mas lê os textos e estamos aqui para tirar a ajuda de vocês. Deus abençoe, Deus ajude. Um beijo no coração de vocês, tudinho.